E aí, pessoas, sou Beatriz Pereira com mais Meu Mundo Sobrenatural. Hoje irei falar sobre os lugares mais mal assombrados do Brasil. Acidentes trágicos, assassinatos brutais e crimes mal resolvidos têm deixado um rastro de energia negativa em torno de algumas cidades, terrenos e construções brasileiras. Conheça os destinos mais amaldiçoados do Brasil. O edifício Joelma. Há 40 anos, esse prédio, no centro de São Paulo, ardeu em chamas, causando 189 mortes. Há quem diga que o local é assombrado por uma maldição do passado. Um dos incêndios mais trágicos do Brasil rolou em 1º de fevereiro de 1974, causado por um curto-circuito no sistema do ar-condicionado do edifício Joelma, inaugurado havia 2 anos. No centro da capital paulista. Em 4 horas de fogo, a temperatura chegou a 700 graus. No final, 189 pessoas morreram, queimadas ou ao se jogar do prédio em desespero. Mais de 300 pessoas ficaram feridas. A especulação é de que houvesse uma maldição no terreno do Joelma, já que ele teria sido, no passado, um pelourinho, palco de execução de escravos e criminosos. Fechado por 4 anos para a reforma, o edifício foi reaberto com o nome de Praça da Bandeira. Desde então, funcionários dizem ouvir vozes, além de presenciar espíritos e fenômenos estranhos, como faróis de carros acendendo sozinhos. O crime do poço. Antes do Joelma ser construído, outra tragédia havia ocorrido no terreno em 1948. O professor Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos, matou a mãe e 2 irmãs e escondeu os corpos num poço, no quintal. Ele negou a autoria do crime, embora fosse o principal suspeito. 2 semanas depois, quando a polícia começou a cavar o poço em busca de vestígio, Paulo se matou. Até hoje, não há consenso sobre o motivo que levou o professor a cometer os assassinatos. O crime ainda provocou outra morte. Um dos bombeiros que fizeram o resgate no poço morreu de infecção cadavérica por manusear os corpos sem proteção de luvas. Há quem acredite que o incêndio do Joelma seja um fruto de uma maldição relacionada ao crime do poço. O mistério das 13 almas. Nos escombros do Joelma, 13 cadáveres foram encontrados dentro de um elevador. Na época, sem meios de fazer identificação de vítimas, os corpos foram enterrados lado a lado no cemitério São Pedro, com a lápide de 13 almas. Tempos depois, o zelador do cemitério e alguns visitantes passaram a ouvir gritos e lamúrios vindo das sepulturas. Para aliviar a dor dos mortos, eles jogaram água nos túmulos, já que as pessoas morreram queimadas, e os gritos pararam. Desde então, o local atrai devotos que atribuem às 13 almas várias graças e alcançadas em gratidão, deixam um copo de água em cima de cada túmulo. A Vivenda Santo Antônio. A obra, a vida e até a casa do escritor Gilberto Freire estão ligadas a casos sombrios. Gilberto Freire foi um dos escritores mais importantes do Brasil. Além de Casa Grande e Senzala, publicou dezenas de livros, entre eles Assombrações do Recife Velho, com relatos de fatos sobrenaturais. Não sabia que sua própria casa, a Vivenda Santo Antônio, de Apapucos,
Um casarão colonial comprado nos anos 30 também era assombrada. A primeira aparição rolou no fim dos anos 70, notada pela nora do escritor, Cristina. Ela viu um menino em torno de 10 anos de idade andando pela casa. A aparição coincidiu com a construção de uma piscina na área que havia sido a senzala da propriedade na época colonial. O espírito só sumiu quando a família mandou rezar uma missa ao garoto numa igreja da cidade. Após a morte de Gilberto Freire em 1987, a casa foi transformada em um museu da sua obra, com os móveis e objetos até hoje no mesmo lugar. Há quem diga que o casarão abriga outros fantasmas. Um deles é Celnel, um escravo liberto e antigo funcionário da vivenda, que às vezes aparece sentado em um banco do quintal, guardando a entrada da casa. Cruz do Patrão, o monumento mais antigo de Recife, encobre histórias macabras. Não se sabe quem construiu, construtores holandeses ou algum senhor de engenho. Mas há registro dessa coluna de 6 metros de altura desde o início do século XIX, erguida à margem do rio Beberibe, no istmo que ligava o porto de Recife à então Vila de Olinda. A cruz do Patrão servia para manobrar navios, ao ser alinhada com a igreja Santa Amaro das Salinas. Historiadores como o recifense Pereira da Costa contam que o terreno já foi cemitério de escravos, que chegavam mortos da África. A escritora inglesa Maria também relatou em um livro de 1824 ter presenciado corpos mal sepultados por lá, com partes emergindo da terra. O local também teria sido usado para rituais religiosos, assassinatos e execuções. Com tantas histórias de morte num lugar só, há quem jure que as almas continuam em torno da cruz do Patrão para se vingar seu sofrimento. Um estudo arqueológico encomendado pela prefeitura não encontrou vestígios de esqueletos por lá. Ainda assim, há relatos orais, aparições, gemidos, almas penadas e perseguições por espíritos infernais no local. O próprio Gilberto Freire cita ensombrações do Recife Velho que, durante um ritual religioso realizado por negros, o próprio diabo arrastou uma mulher para o mar. Ele era preto como carvão, olhos acesos, despediam chispas azuis, brasas vivas caíam-lhe na boca, encarnada e ameaçadora. Pela garganta se lhe viam as estranhas onde o fogo ardia. O Castelinho da Rua Apa. Uma casa exótica foi cenário de um dos assassinatos mais misteriosos de Sampa. No início dos anos 20, Virgílio César dos Reis construiu uma casa com jeitão de castelo medieval. O imóvel fica na esquina da Avenida São João com a Rua Apa, local requintado em São Paulo à época. O castelinho sempre foi estranho na passagem paulistana, mas chamou a atenção após um crime acontecido em 1937, 3 anos após a morte de Virgílio. Segundo a polícia, os filhos Álvaro, de 45 anos, e Armando, de 43, discutiram sobre o destino da herança de Virgílio. O primeiro queria abrir um rinque de patinação, mas o irmão era contra. Numa briga, Álvaro atirou por acidente em sua mãe, Maria Cândida, que tentava acalmar os filhos. Em seguida, matou Armando e cometeu suicídio. A explicação da polícia tem controvérsias em relação ao que apuraram os peritos do ML. Na época, o próprio laudo técnico foi concluído com falhas. Além de Álvaro ser destro e a arma estar na sua mão esquerda, ele teria se matado com 2 tiros no peito. Estudiosos do caso acreditam que a família foi assassinada por outra pessoa. 2 anos depois, a casa passou a ser alugada e assombrada.
Enquanto a propriedade passava de mão em mão, os locatários do castelinho ouviram barulhos bizarros, vultos e aparições. Em 1987, quando o último herdeiro de direito da família morreu, o imóvel virou propriedade da União e ficou abandonado. Em 1996, a ONG Mães do Brasil ocupou o imóvel, que está tombado desde 2004, à espera de uma reforma. A Casa das Sete Mortes. Crimes ocorridos numa das casas mais antigas do Brasil, em Salvador, deixam rastros até hoje. Há pouca evidência sobre essa construção, mas esse casarão da época colonial é um dos mais antigos do Brasil, ainda em pé. A arquitetura da mansão, planejada para ser residência de gente abastada da época, remonta ao século XVII. O prédio foi restaurado pelo governo baiano há pouco tempo, sem alterar a estranha energia que paira por lá. Em 1755, uma série de homicídios marcou o local. O padre Manuel de Almeida Pereira e 3 criados do casarão foram assassinados a facadas. Para completar as 7 mortes, há 2 hipóteses. Alguns contam sobre uma escrava que envenenou o casal de patrões e a filha deles. Outros falam sobre corpos de mãe e 2 filhas encontrados já em decomposição e sem pista do assassino. A casa abriga diversos fenômenos sobrenaturais, como barulho de passos nos cômodos, portas que abrem e fecham sozinhas, vultos e névoas bizarras. Durante a reforma mais recente, os operários que trabalharam lá diziam que as portas viviam batendo sem explicação. Alguns deles trabalhavam só quando havia a luz do dia. E aí, pessoas, gostaram do vídeo? Se sim, inscreva-se e deixe seu like. Se não, você será assombrado.